Você está ouvindo o UOL, um podcast que traz assuntos extremamente relevantes para mulheres trilhando caminhos fora do comum e ainda na busca do equilíbrio da tríade mulher, mãe e profissional. Eu sou Fê Moreno, estrategista de negócios. Eu sou Laísa Di, especialista em branding. E esse podcast tem o apoio do Veracruz Hospital e Veracruz Plano de Saúde. Para conhecer soluções para sua empresa, acesse o QR Code na tela ou então o link disponível na descrição desse episódio. Nossa convidada hoje é Juliana Pascoal, uma mulher que nós admiramos muito. Juliana tem um drive. E assim, a gente já se conhece já faz muitos anos e eu sempre admirei muito a Ju, sempre olhando e falando, gente, olha essa mulher, eu acho que ela é muito inteligente. Ela tem um olhar assim fora da curva, ela observa umas coisas, ela faz umas conexões, umas ligações, carreira profissional admirável. Vocês vão ver só o que ela está providenciando aqui para os seus próximos meses, ainda já faz, acontece e vai ainda mais. Juliana tem 2 faculdades, Química e Engenharia Química, tem mestrado, MBA, agilista, trabalha com desenvolvimento de embalagens há 18 anos. Desses 18 anos, 16 na mesma empresa, a gente vai falar sobre isso. Mãe do Miguel, de 7 anos, um menino maravilhoso. Divorciada e bem resolvida, adorei que você trouxe isso para sua bio, vamos falar sobre isso. E você decidiu começar um novo negócio, uma franquia. Uau. Fala que a sua rede de apoio é o seu ex-marido, fundamental para a sua trajetória, para a sua história, para sua vida hoje, a sua mãe. E ela traz a sua mãe como uma inspiração, uma admiração. Eu acho que muito dessa resiliência, essa persistência que a Ju traz, vem muito do jeito que foi a Juliana como criança. Então, nesses anos todos que a gente se conhece, eu sempre fiquei pensando, como será que era a Juliana criança? Porque olha essa Juliana mulher, como que ela é, faz, acontece. Além de tudo, amor, ela é faixa preta de taekwondo. Bem louco. E toca bateria. Você toca bateria ainda? Baixo. Mas abandonei. Um hobby ali, quem sabe um dia você resgata. Quem sabe. Obrigada, Ju, muito bom estar aqui hoje com você. Pelo convite, é um prazer poder falar não da Juliana, mas de mulheres que inspiram. Então é bom ouvir vocês e é bom também trocar e contribuir para esse papo. Ô Ju, enquanto a Lá te apresentava, eu já fiquei com algumas dúvidas. Sim. Primeira delas, quando ela te descreve, né, super mulher potente, você fez essa mesma cara, você se enxerga também quando ela se descreve? Não, claro que não. Por quê? Eu acho que no final, talvez porque tenha sido natural ser assim, acho que você cresce achando que essa é a régua, né? Sempre alta, Sempre né? muito alta, né? Então, acho que e isso tem suas vantagens e desvantagens, né? Porque quando você coloca a régua muito alta, você sempre coloca também uma expectativa muito grande em cima de você mesmo. Então, assim, você tem que aprender a lidar com isso, para não se frustrar quando as coisas não dão certo, né? E lembrar sempre que a sua régua é muito alta. E que tudo bem. Mas que se você administra a frustração, quando as coisas não acontecem da forma como você quer, você também consegue se libertar e seguir. Sem carregar o peso disso. Isso é bem importante também, sabe? Isso foi algo que você sempre visualizou ou isso você foi aprendendo com o tempo? Não, com o tempo. Acho que a maturidade, ela é essencial. Assim, outro dia, numa conversa, num churrasco, tinha um menino no churrasco de 24 anos. E aí ele tava contando um pouco dele, assim, né? E quando eu cheguei no churrasco, ele era sobrinho da minha amiga, e aí ele já tava falando dele. E aí eu ouvindo ele falar, eu falei, é isso, com 24 anos, você tem que ser essa pessoa que tá disposto a tudo, faz tudo, avança com tudo, quer tudo, super ambicioso, né? Mas com 40, o seu olhar para as coisas muda, né? A forma como, não é que você deixa de ser ambicioso, mas aquilo que é, de fato, você separa. Eu posso fazer tudo isso, mas eu vou fazer isso, porque aqui é onde eu posso dar o meu melhor e fazer minhas melhores escolhas e tirar o melhor. Então, provavelmente ter mais resultado, né? Com certeza. Então, assim, e aí eu olhei pra ele, olhei pra mim e falei, certamente eu era essa pessoa com 24 anos. Hoje, aos 40,
eu sou outra pessoa, mas a maturidade traz isso muito forte, é muito importante. E Ju, hoje você é diretora de uma multinacional que vem do ramo de cosméticos, de beleza, é uma empresa referência no Brasil, no mundo. E eu gostaria de entender, porque, poxa, você trilhou todo um caminho. Foram 16 anos numa empresa e num cargo de liderança. Sim. E você fez uma mudança para essa empresa agora. Tem algumas perguntas para você em relação a isso. Primeiro, conforme você foi subindo, né? Porque você começou como estagiária e você Eu foi comecei desenvolvendo como carreira. estagiária, exato. Como que você foi se sentindo conforme você assumia um cargo de liderança? Porque a gente nunca está pronto para esse cargo. E até um ponto que eu quero até trazer aqui resgatando, depois a gente pode trazer até números ali para vocês na descrição aqui do episódio. Tem alguns estudos que eles trazem com mulheres entendendo essa trajetória. Mulheres entram junto com os homens na empresa, todos começam ali como estagiários. E conforme eles vão desenvolvendo a carreira, existe uma curva ali que acontece que, poxa, peraí, por que a gente vai tendo um filtro que quando a gente vai olhando lá para alta liderança, a gente tem menos mulheres do que homens? O que acontece? E um dos pontos observados foi que quando tem um novo cargo, as mulheres, elas precisam garantir que elas preenchem não apenas todos os requisitos pedidos, mas muito além. E os homens, eles na pesquisa, eles entenderam que se ele preenche um pouquinho, ele vai e mete as caras. Acho que até 50%, né, dos requisitos, acho que o homem já se sente Exatamente. seguro para se candidatar. Queria saber para você, se você consegue resgatar, como que você se sentia antes de se candidatar para essa posição e depois que você assumia. Claro que você não estava preparada ainda para o cargo, você foi se preparando. Como que foi esse processo para você? Muito bem. Então, assim, só recapitulando, né? Eu trabalhei por 16 anos numa empresa chamada Natura. E a Natura, de longe, é uma empresa foi, né? Uma empresa, eu saí de lá há 2 anos, mas enfim, no tempo que eu estive lá, ela sempre foi uma empresa muito à frente do seu tempo, sobretudo com a mulher. Então, tinha um olhar muito diferenciado e valorizava muito a quantidade de mulheres dentro da empresa, seja no administrativo, seja, obviamente, na fábrica. Então, eu vivi um mundo muito diferente, né? Então, esses números que você traz são números que não faziam parte da minha realidade, porque eu trabalhava numa empresa que tinha 70% dos funcionários mulheres. Na liderança também? Não, na liderança, não. Um pouco menos, mas na média da empresa você tinha esse número, que era um número, assim, super diferenciado. E aí, por conta de você ter isso, ser a realidade da empresa, então, a mulher lá era vista de forma igualitária em relação ao homem. Igualitária. Nas posições de liderança, menos. Mas na liderança média, na liderança sênior, menos mulheres, mas na liderança média já uma quantidade de mulher bastante significativa e para baixo, muitas mulheres. Então, nesse sentido, eu não vivi essa realidade. E hoje, na empresa que eu estou, também você tem uma maior porcentagem de mulheres em relação a homens. Então, no final, sempre trabalhei em empresas em que a mulher sempre foi colocada como algo que a gente precisa cuidar e dar muito valor, né? E pegando o gancho do cuidado, foi na Natura que eu fui mãe, né? E foi lá que eu experimentei coisas incríveis. Então, a licença maternidade, obviamente, eu tive uma oportunidade, na verdade, que eu tinha as férias, e aí minha chefe, ela me liberou, na época eu tinha uma chefe mulher, uma gestora mulher, e ela me deu, eu tinha férias acumuladas, e aí, de maneira geral, assim, você vai ficar 6 meses fora, eles falam, não, 6 meses e nada mais, e ela falou, fica à vontade para tirar suas férias e desfrutar disso da melhor forma possível. Ela já era mãe, então ela falou, vai, né? Então eu tive a oportunidade de tirar férias antes do Miguel nascer, os 6 meses e mais um mês depois que o Miguel, eu tirei 7 meses, né? Os 6 meses de licença e mais um mês. Então, no final, fiquei 8 meses fora da empresa, e isso foi espetacular, assim, eu acho que inclusive o meu melhor momento foi próximo de voltar, porque eu acho que as coisas estão mais acomodadas, né? Nossa, 8 meses de licença, na verdade, é um sonho. Exato. Então as coisas estão mais acomodadas, assim, você já se entende como a mãe, né? A rotina, A rotina, você se entende ali que você tem um novo papel no mundo, né? Que deixa de ser, não é só a Juliana, é a Juliana que também é mãe do Miguel, né? Então eu tava já mais entendida desse processo e aí a empresa também proporcionava
berçário. Então, o Miguel ia comigo para a empresa. E então, assim, eu precisava sair para amamentar. Sagrado. Saía, amamentava e voltava. Na hora do almoço, almoçava e também ia no berçário, amamentar, enfim. E aí você podia levar a criança no fretado. Então, eu saía de fretado daqui de Campinas com ele, com a cadeirinha, o cadeirão na época. A gente ia até Cajamar e depois o retorno a mesma coisa. Então, assim, eu acho que é muito bom poder ter isso, né? E aí, o que eu percebo também é que muitas empresas, elas vêm tentando seguir nesta direção, né? Algumas de forma mais tímida, outras de forma mais intencional, mas acho que tem um movimento nesse sentido exatamente para que as coisas fiquem mais iguais, né? Para tentar minimizar isso que por anos e anos foi padrão, né? E assim, a gente está longe de chegar no ideal. Mas eu acho que a gente não pode deixar de valorizar os movimentos que vêm acontecendo como início de um processo de mudança cultural, inclusive. E mudanças culturais não são rápidas, sabemos, né? Sabemos que é uma jornada sempre. Então, eu acho que valorizo o que vivi e acho que incentivo, porque as mulheres que olham, que, por exemplo, posso buscar um emprego no mercado ou quero me movimentar, elas podem sim fazer escolhas pensando nos benefícios que a empresa pode oferecer, olhando para a mulher e para a maternidade. E essa cultura que você traz da Natura é tão bem internalizada, e eu vejo que você até se emociona, porque com alguma parte aí da sua história, né? Você tem um vínculo afetivo muito grande com a Natura. Sim. Ju, conta de como que foi quando você sentou ali com o RH para planejar a sua carreira e eles fizeram aquela pergunta para você. Eu me lembro que eu tinha colocado, assim, eu sou muito pragmática, a Juliana é muito pragmática. E aí, nesse sentido, as coisas simplesmente não podiam acontecer. Não podiam, assim. Tinha que tudo ser muito bem organizado, planejado. Então, partindo desse pressuposto, eu acho que chegou um momento em que, numa conversa, na época com meu marido, a gente entendeu que a Juliana tinha 35 anos, 34 anos, e a gente precisava começar a fazer o planejamento mesmo de filhos, né? Porque eu já tinha conquistado boa parte daquilo que eu tinha me predisposto, né? Porque eu acho que, assim, parte de você ser muito pragmática é que você vai estabelecendo alguns objetivos, e aí eu simplesmente estabeleci e falei, foco. E aí, a hora que eu cheguei... Profissionalmente, exato. E a hora que as coisas foram acontecendo, eu falei, poxa, eu acho que agora eu cheguei num lugar em que a Juliana profissional tá feliz, ela se sente completa, e eu acho que eu posso agora olhar para minha vida pessoal no sentido de família mesmo, né? Porque eu não conseguia me ver sendo mãe sem ter chegado em alguns lugares profissionais. Não conseguia me ver. Isso para mim era algo que era premissa. Né? E de novo, assim, não tem problema quando as coisas não são assim, ou quando você não se planeja, ou quando você muda de ideia. Essa é como a Juliana fez a trajetória dela. Então, eu tinha estabelecido que eu queria me tornar gerente dentro da Natura. Eu já tinha tido uma série de experiências que me colocavam muito bem nessa posição, ainda que você não esteja pronto para isso, mas eu tinha uma bagagem muito grande, inclusive por ter morado fora do Brasil, ter tido experiências fora, com outras culturas, então eu me sentia muito pronta, e aí isso aconteceu, e aí eu falei, bom, acho que agora tá tudo bem, vamos partir para o planejamento familiar. E aí o mais engraçado é que quando você parte para o planejamento familiar, você fala, tudo bem, pode demorar um mês, pode demorar um ano, e pode não acontecer, e tudo bem. E aí, em 2 meses, eu tava grávida. Então, eu falei, ups, nossa, foi um pouco mais rápido do que eu esperava. Mas, devo dizer que antes de chegar na gravidez, propriamente dito, então, a conversa foi, tudo bem, acho que... como é que eu administro essa Juliana que chegou no lugar profissional, que ela tanto almejava, com o que está por vir? E aí... O que eu ouvi e que eu acho que fez toda a diferença foi, você vai se adaptar.
Você não precisa se preocupar com isso agora. A empresa te falou isso. Relaxa, aproveita, esse é um momento único, então viva isso, vai ser intenso, você vai sofrer, você vai ser feliz, você vai ter dúvidas, você vai chorar, mas tudo isso vai passar e você vai aprender a lidar com isso. E aí eu falei, tamo junto. E aí eu só aproveitei. E A aí empresa, ela já se tornou uma rede de apoio já no período sim, gestacional. sim, e aí assim, tudo, assim. Por exemplo, a parte de plano de saúde. Tinha um diferencial dentro do plano de saúde para as mulheres que estavam gestantes. Então, você tinha apoio de nutricionista sem custo, você tinha apoio de fisioterapia sem custo, porque normalmente os planos de saúde cobram por tudo isso. Mas para a gestante, você tinha uma série de aberturas dentro do plano para poder usufruir disso durante a sua gravidez e ter a melhor assistência possível. Então, eu acho que isso também é muito diferenciado, né? Enfim, e aí vivi uma gravidez plena. Tanto que quando Miguel nasceu, eu fiquei pensando, gente, por que ninguém me falou que era tão complicado depois que nasce? Porque é isso, eu vivi uma plenitude muito grande, uma paz de espírito muito grande, um apoio muito grande. E aí, quando nasce, você fala, e agora? Né? Porque eu sei fazer gestão de pessoas, eu sei usar o Excel, eu sei falar com mãe, pai, adultos, mas eu não sei cuidar de um recém-nascido. Então, eu acho que teve esse baque também, né, com o nascimento. Mas eu acho que essa plenitude, ela te ajuda a olhar para frente e dizer, eu vou procurar como resolver isso, né? E as coisas vão se resolver de fato, porque a gente consegue dar um jeito. Eu sempre falo, a gente acha meios de resolver as coisas de alguma forma, né? Eu acredito nisso. Ju, te ouvindo falar, acho que a gente faz algumas conexões. É claro que esse comportamento da empresa, ele, embora esteja mais comum, ainda não é o comum de toda a corporação. Mas, ao mesmo tempo, quando você traz o número, né, de 70% do time é formado de mulheres, é claro que precisa ter uma estrutura interna que sustente. Porque essas mulheres, em algum momento, vão se tornar mães ou estão planejando se tornar mães. Claro que nem todas, né? Mas um ambiente com um número tão grande, a gente vai ter boa parte de mães nascendo dentro desse contexto. E outro ponto que você trouxe, né, o quanto uma liderança feminina ela é importante para entender essa virada de chave da profissional para a mãe, né? Sim. A mãe que vai colocar mais uma caixinha ali na gestão. Eu tive experiências no corporativo diferentes de você, então eu tive lideranças muito masculinas, inclusive no período da minha primeira gravidez, 7 anos antes da sua, numa história bem diferente da sua, porque eu não planejei. Eu não planejei minha carreira, eu não planejei minha vida familiar, tipo, eu estava muito... Deixa a vida me levar, e as coisas foram acontecendo, que bom que aconteceram para um lugar e deu tudo certo. Legal, e as coisas aconteceram bem, às vezes até melhor do que eu imaginei, mas eu não tinha inspiração em lideranças femininas ao meu redor. Eram sempre masculinas. E o homem, não era entrando na discussão, mas o homem não tem esse feeling, né, que a mãe tem. Tipo, o cara vai dar 5 horas, você precisa sair para pegar seu filho na escola. Sim. O pai não tá com isso, com essa preocupação na cabeça, né? Quando eu tive a minha primeira gestora mulher, e eu trazia situações da minha vida, né, materna, familiar, e ela encarava aquilo com naturalidade, foi o que você falou. Eu olhei e falei, cara, você tem 6 meses, mas quer pegar suas férias, fique mais tempo? Talvez se fosse um líder homem, ele não teria essa sacada de entender a importância desses 8 meses para essa sua preparação. E eu acredito tanto, né, que quando mais mulheres assumem posições de liderança, mais qualidade de vida a gente traz para as outras que estão chegando, né? Sim. Você é mãe de menina, eu e ela lá, nós somos mães de meninas também, e de meninos também, né? Casal. Nós duas temos um casal. Mas quando eu comecei a crescer, e aí sim eu fui mãe primeiro, e depois eu fui pensar em carreira, e comecei a projetar esse meu crescimento de carreira, veio esse olhar, falei, cara, o que eu preciso, quais são as posições que eu preciso alcançar para conseguir facilitar a vida das outras mulheres, e talvez da minha filha quando ela chegar no mercado de trabalho. E eu acho que é muito isso que você traz, né? Dessa sua vivência numa empresa que já está à frente do tempo, você trouxe, né, uma empresa já visionária, e quanto isso gera impacto. E aí, conectando com a pergunta, ter esse suporte, né? Quando a gente fala de
rede de apoio, lá atrás eu achava que rede de apoio era minha mãe, minhas tias, uma amiga, uma irmã que ia me ajudar a cuidar do meu filho. E com o tempo eu fui entender que rede de apoio também é a empresa. Claro. É a nossa liderança, né? Sem falar nas redes de apoio paga, quando a gente manda para a escola, que também compõe essa rede de apoio. Com certeza. Mas ter esse lugar dentro da empresa que você trabalhava, como é que isso impactou no seu retorno? Né? Que você falou, eu entrei numa plenitude, vivenciei essa maternidade, me organizei internamente, organizei minha rotina e voltei. Como é que foi esse retorno? Existiu uma preparação para fazer esse novo onboard? Sim, tinha um onboard, então, Mas só pegando o gancho antes de ir para essa pergunta, eu acho que quando a gestão feminina, e quando, obviamente, ela também é mãe, eu acho que tem uma empatia, sem dúvida, né? E aí, quando você passa por esse processo da maternidade, você também é mais empático com o outro, né? Quando você tem alguém que fala para você, eu preciso ir embora, que eu tenho que levar meu filho no médico, eu não questiono por que você, por que não é seu marido, por que você não faz isso depois das 6? Eu não questiono, né? Então, eu acho que a empatia, eu acho que o que muda muitas vezes é que eu falo assim, né? A empatia é menos sobre você se colocar no lugar do outro, porque você nunca vai ser o outro, nunca, né? Mas a empatia é simplesmente compreender o problema do outro, de onde o outro está, né? Então, eu acho que quando você passa pelo processo da maternidade, eu acho que você vira um ser humano mais empático com você, porque você entende que há limitações, com o outro e com as crianças, os bebês, porque você olha e fala, por que chora? Pô, porque chora, simplesmente porque chora. Precisa de alguma coisa e vamos tentar descobrir, sabe? Ou porque não para quieto, etc. Então, assim, você fica mais empático, né? Em todos os sentidos. Enfim, então acho que a maternidade, ela é relevante, muito relevante por isso. E o ponto que você fala, o homem não sabe, né? Não sabe. Não sabe. Por mais empáticos que sejam. Por mais empáticos que sejam. E lembrando que o homem, eu acho que ele entra nessa relação um pouco depois. Né? Exato. Porque quando a criança nasce, é muito a mãe. Né? E por mais que o pai esteja presente, ele tá ali muito co-participando, mas ele não é o ator principal disso. E aí eu acho que à medida que a criança cresce, essa dependência vai diminuindo. E aí o pai, eu acho que tem a oportunidade de assumir um espaço enorme. Mas eu acho que esse começo é muito a mãe e o filho, a mãe e a filha. A psicanálise fala sobre isso, inclusive, né? Sobre o papel de corte, que é tão importante o pai ter, né? Nesse vínculo aí mãe e filho, como isso é importante para levar essa criança para o mundo. Né? Ju, você tá falando, e que bom que... Só não vamos perder o gancho da pergunta. Com certeza. É que me veio um ponto aqui, né? Quando a gente fala aqui de protagonismo, a gente está trazendo aqui o mundo ideal de um ciclo virtuoso, certo? Onde, cara, a empatia, mulheres que elas são tão protagonistas da sua própria história que elas conseguem ser empáticas e colocar em ação essa sororidade de apoiar outras mulheres quando for a vez delas, né? Eu acho que esse é o caminho ideal, é isso que todo mundo busca. E você teve a oportunidade de vivenciar tudo isso na Natura, que é, com certeza, referência. Eu ouço do lado de cá muitas histórias de dores, porque a Fê, ela vivenciou experiências que não foram legais, só que você conseguiu ressignificar isso dentro de você, e você é uma mulher protagonista, e você consegue levar hoje de uma forma positiva. Sabe aquilo de o que eu fiz do que a vida fez comigo? E a Fê conseguiu levar isso para o positivo? E eu vejo que algumas mulheres, e de tantas histórias que a gente ouve, trazem histórias de, cara, eu esperava tanto de outras mulheres que eram minhas líderes, que estavam ali numa posição de poder me ajudar e elas não me ajudaram, e eu sinto que essa mulher, ela tem tanta raiva tão grande guardada dela, ali dentro, que eu não sei se precisa fazer terapia, ela precisa olhar pra isso, mas enfim, ela precisa de algum jeito trabalhar essa raiva. Sim. E essa raiva que tá ali, às vezes guardadinha, ela não tá olhando pra ela, acaba num lugar tóxico, que aí a gente vai pra um ciclo vicioso, né? E é onde eu vejo, poxa, essas mulheres que poderiam ser, sim, as mulheres protagonistas, e cara, tá, minha experiência não foi boa, mas eu vou fazer algo de bom para as mulheres que vêm. Não, elas têm essa raiva e falam, quer saber, eu não fui ajudada, e talvez ela nem levou isso pro consciente, mas ela tá dificultando o caminho das outras, e é justamente isso que a gente não quer. A gente quer trazer essas inspirações do que há de bom. Cara, infelizmente sua história não foi boa. Como que você consegue ressignificá-la?
Como que você consegue levar isso de uma forma positiva para outras E mulheres? até complementando lá, eu acho que a mãe, ela pode usar o filho como desculpa ou como motivo. Eu poderia ter, naquele momento, falar, cara, isso não é pra mim, vou ser mãe, e é isso que me resta, a vida, o azar, desculpa. Mas não, eu falei, cara, isso vai ser motivo. Claro que entre essa virada de chave tem uma jornada, não é da noite pro dia. Você fica ali, no fundo do poço, se remoendo pra encontrar forças, né? Saber por onde eu começo, por onde eu recomeço. Que é até o que eu emendei na pergunta, né? Como que foi esse retorno? Porque imagino que veio como motivo, né? Sim. A Juliana voltou talvez mais potente para o ambiente, porque esse período pós-parto, puerpério, entender o funcionamento de uma criança. Choro é fome, é sono, é cansaço, é tédio. E trazer essas habilidades que a gente estava falando nos bastidores, o quanto eu acredito que a maternidade desenvolve essas soft skills, inclusive de liderança. Sim. Como é que você traz isso hoje, nesse seu retorno e na sua atuação hoje, Ju? Olha, minha volta não foi nem um pouco glamourosa. Foi muito dura, assim, na verdade, porque eu vivia muito cansada, né? O Miguel, ele acordava muito à noite, então voltar a trabalhar, eu precisava estar muito consciente ali para o dia a dia, mas eu estava muito exausta ainda, muito exausta. E então eu vivi um período muito difícil, assim, mas mais vinculado não à maternidade, porque quando eu voltei, o Miguel logo foi para o berçário e nem olhou para trás. Ele estava 100% pleno, bem resolvido. Ele estava muito bem, assim. E tanto que, só contando um pouco, quando você volta, você fica uma semana com a criança no berçário para fazer essa adaptação, né? Então, e termina... Ai, tão fofo. Termina com você fazendo uma costura de um bichinho, assim. E essa costura é como se marcasse o começo desse novo período. Então, eu lembro que o último dia ele já estava com as cuidadoras lá no berçário e eu fiquei o dia inteiro fazendo a costura. E até então não tinha chorado. Aí esse dia costurando o bonequinho, e você podia fazer qualquer coisa, elas te davam vários tecidos, vários enchimentos, várias linhas e tal, então assim, era livre. Mas você tinha que terminar o dia com um símbolo, com um bichinho. E aí eu lembro que eu passei o dia inteiro costurando, então a semana inteira você não trabalha, entende? Você tá lá, né? Fazendo uma passagem de bastão, né? Fazendo esse processo. E aí costurando, aí no final do dia, terminei o bichinho, e aí nesse dia eu chorei. É isso, tá feito. Muito bem. E aí, então é um marco, assim, às vezes a gente, pra mudar a chave, a gente precisa de marcos. Perfeito. Né? Nossa, genial. Que bonito. Então tinha um marco. E aí o bichinho tá até hoje lá em casa. O bichinho tá lá encardidinho, mas tá lá, né? Ai, depois eu quero mandar uma foto. Eu mando uma foto. Ju, Coitada, você tem uma história tão bonita, assim, de, poxa, 16 anos de Natura, que toda vez que você fala de Natura, eu vejo que isso toca vários lugares aí dentro de você. Você foi crescendo, teve uma simbiose aí, Juliana e Natura. Você fez parte da Natura, né? Muito do que a Natura é hoje aqui no Brasil teve o impacto da Juliana. Você implementou muito lá, você realizou muito. E aí, quando que veio essa tomada de decisão de, poxa, agora é o momento de um novo capítulo? Como que foi esse processo para você? Sim. Acho que o fato de eu ter ficado lá muitos anos me colocava de alguma forma numa zona de conforto. Por incrível que pareça, assim. Mas uma zona de conforto não porque não houvesse desafios, mas porque as coisas para mim eram relativamente fáceis. Eu conhecia muita gente. Eu sabia o caminho das pedras. Meus valores eram os valores da empresa, então eu me conectava muito fácil, enfim. E aí chegou uma hora que eu falei, puxa, como será que é o mundo aí fora, né? Porque eu entrei na Natura como estagiária e aí tudo que eu aprendi e me desenvolvi foi lá dentro. E aí eu falei, puxa, como será que é o mundo aí fora? E era um pensamento que vinha às vezes, como será que é o mundo aí fora? E eu tive um gestor na Natura que ele saiu
E aí ele falava assim pra mim, o mundo aí fora é muito duro. Fica aí que você tá mais feliz, enfim. A Natura vive uma realidade muito diferente. E eu falava, será que o mundo aí fora é muito duro? Como é que é? E aí, não estava procurando emprego, na verdade, aí me acharam pelo LinkedIn. E aí a conversa para essa nova posição passava muito por desafios de sustentabilidade, né? Que é uma coisa que eu fazia muito na Natura, até porque era uma empresa que, de fato, tem isso no seu DNA. Assim como a questão das mulheres, a Natura carregou por muitos anos esse pioneirismo. E então tinha um desafio de sustentabilidade muito grande nessa nova posição. Então, algo que me toca muito, assim. E eu acho que a Natura é uma empresa de cosméticos e essa outra empresa, ela tem a parte de cosméticos, mas ela também tem uma parte de medicamentos. E que para mim era muito novo. Então eu falei, poxa, eu acho que além de ter a questão de sustentabilidade, que eu gosto muito e tenho muito background, né, muito conhecimento, eu acho que tem o novo. O novo. E no final do dia, eu acho que quando a gente se vê numa situação de conforto, é porque tá faltando novo. Tá faltando, o que eu vou aprender a mais? Como é que eu posso também falar sobre isso, né? Eu não sei falar sobre embalagens de medicamentos, né? Eu não sabia falar sobre isso. E aí, eu acho que isso me pegou muito forte, assim. E aí, eu acho que esses foram os 2 motivos principais para eu aceitar a mudança e ir para uma nova posição, numa nova empresa, com escopo global, porque, bem ou mal, a Natura é muito forte no Brasil e na América Latina, enfim. Então, tinha um aumento de escopo, outras conexões, outras culturas, enfim. Então, acho que nesse pacote foi muito atraente. E aí me fez mudar, né? E no final do dia, voltando à frase do meu gestor, o mundo aí fora, ele não é tão duro assim. Mas eu acho que quanto mais adaptável você for, mais fácil ele fica. Ele não é que ele deixa de ser duro, mas ele fica um pouco mais suave, né? Então, eu acho que tem isso, assim. E na Natura eu vivi muitas transformações. Sobretudo, né, nos últimos anos, em que a empresa resolveu fazer uma grande mudança cultural e tal. E aí, eu lembro que nesse momento, eu ia ser a primeira pessoa a mudar de todo o time de liderança, e aí, na época, a minha gestora, a mesma gestora da época da maternidade, exato, ela falou assim pra mim, Juliana, tem que ser você, porque daqui você é a pessoa mais adaptável. Você vai, chega, você é flexível, você se molda. Então, a gente precisa começar com alguém que não coloque resistência, porque dado que a mudança será para todos, o exemplo é bem importante, né? Então, eu falo, né, tudo para mim tem que ser pelo exemplo. A liderança pelo exemplo, os modelos são né, pelo exemplo, qualquer que seja ele, né, não só de um líder. E eu acho que isso faz muita diferença. E aí eu me acho uma pessoa super adaptável mesmo. E eu acho que nesse sentido facilita. Você encara as mudanças de uma forma mais suave. Então, tá tudo bem. Vamos viver, vamos entender, vamos sofrer. Né? Porque não é porque você é flexível e adaptável que você não sofre, né? A gente precisa também separar as coisas, senão a gente acha que assim, ela vai e tá tudo bem e não sofre. Não é verdade, não é verdade. Tem um coração aí dentro. Ainda não estamos no modelo máquina, né? Mas eu acho que te ajuda no processo, sem dúvida. Então quando ela falou pra mim, e de verdade, as mudanças nem sempre você também fala, que delícia, quero muito. Né? Algumas mudanças nem são suas escolhas, né? Você somente faz parte de uma decisão que foi tomada. Então, mas quando você se coloca nesse lugar de estar aberta, o processo é mais tranquilo. Então, no começo eu falei, uma das muitas coisas que eu te admiro, eu te acho muito inteligente
E claro, isso vem de estudo, mas eu sinto que também vem de vivência. Quando você fala isso do flexível, eu tô pensando aqui, caramba, eu acho que você, Ju, flutua muito bem. Você consegue conversar com criança, você consegue conversar com uma pessoa que não tem estudo, você consegue conversar com alta liderança de diferentes ambientes, enfim. E eu acho que talvez quem busca uma flexibilidade maior na sua vida pode ter essa busca por repertório. Eu tô pensando aqui, o que Juliana é muito boa em fazer nesse jeito de ser flexível, né? Eu acho que você tá sempre aberta a conversar com quem seja. Eu acho que você é curiosa. Você traz uma coisa de querer conversar. Cara, essa situação que eu tô, essa pessoa que eu tô, cara, o que eu posso trocar com essa pessoa? Eu vejo muito isso, assim, em você. Caramba, é um aprendizado que a gente traz aqui do jeito da Ju, né? Sim. De ser. E pegando essas características que você reforça, né? Aqueles estudos que trazem das habilidades profissionais do profissional do futuro, que já não é tão futuro, hoje já tá agora, né? Já chegou. Mas essa questão do pensamento crítico, adaptabilidade, são comportamentos, né, habilidades muito importantes hoje no mercado. Talvez até mais do que competências técnicas, né? Não que a competência técnica não seja, acho que em grande parte das profissões isso ainda tem muito valor, Sim. mas essas questões comportamentais, né, se você conseguir pegar uma gestão, falar, eu olho para a Juliana, ela consegue acompanhar uma implementação, uma mudança de cultura, porque o time vai seguir ela pelo exemplo, isso é muito valioso para o mercado, né? E para a vida de uma forma geral, como você falou. Não é que tudo vai vir sem sofrimento. Tem dificuldade, tem dor. Mas a dor também gera... Te move, né? Te molda, forma o seu repertório. E aí, Jô, acho que, cara, reforçando, você tem uma baita trajetória, né? Você começa de forma intencional construindo sua carreira, você, de forma intencional, encaixa a maternidade dentro dessa construção de carreira, e hoje você senta numa cadeira de alta gestão de uma multinacional super conhecida e renomada mundialmente. Quando você olha para essa sua trajetória, se você puder compartilhar insights assim, de, cara, quais foram as decisões que eu tomei que foram fundamentais para eu chegar nesse lugar que eu tô? E de novo, assim, né? Eu falo que a minha trajetória só serve para mim, né? Porque se você tentar copiar a minha trajetória, não necessariamente você vai chegar no mesmo lugar. Ter o mesmo resultado que você. Então é bem importante isso, porque as pessoas, elas tendem a achar assim, ela estudou, depois ela fez uma pós, daí ela fez isso, e eu vou copiar. Então eu falo, não copia, né? Porque cada um é único. E aí você não tem que copiar, né? Você tem que entender o que faz sentido para você e focar nisso. Então, assim, o que eu acho que fez muita diferença nessa minha trajetória? Eu acho que estar no lugar certo, na hora certa. A gente não pode desconsiderar este fator, porque eu podia estar... E assim, só para vocês terem ideia, a minha trajetória, ela é engraçado, porque eu sou uma pessoa pragmática, mas sem querer... Eu acho que a minha trajetória foi sendo também pragmática, porque, de maneira geral, a cada 2 anos, eu fui reconhecida na minha trajetória. Assim, muito certo, cada 2 anos e meio. E eu falava, nossa, isso não foi planejado, mas tem uma certa recorrência, sabe, de reconhecimento. Então, isso é interessante. Assim, criou-se um padrão. Exato. Mas, de novo, acho que tem a ver muito com isso, o lugar e a hora certa, né? Acho que e a pessoa certa. E a pessoa certa, sim. Mas é que eu acho que o lugar e a hora aceleram. Isso. Então, assim, você tem essa primeira caixinha. A segunda caixinha é o quanto e como você está se preparando para aquilo. E com a certeza de que nunca estará pronta. Essa é a única certeza. Sobretudo, à medida que você cresce. Porque eu acho que quando você... ainda não está em cargos de gestão, eu acho que ali o técnico, né, é o que vai te impulsionar, né? Então, assim, você associa o seu técnico e aí você traz uma proatividade, você traz um jeito diferente de fazer, você traz uma simplificação. Então, você vai se destacando dentro de um contexto que gira em torno de questões técnicas, né? À medida que você alcança a gestão, muda. Né? Porque assim, e isso é algo, eu volto para sua pergunta só para eu não me perder no raciocínio, mas assim, sem dúvida, eu sempre penso em 2 coisas. Primeiro, eu não tenho que ser a melhor líder, não tenho que ser, mas talvez o meu time precise encontrar em mim o maior suporte que ele pode ter. E eu vou ser uma líder
não serei talvez a melhor, mas mesmo com os meus defeitos, eles têm que encontrar em mim todo o suporte que eles precisam. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, mais do que a Juliana ter sucesso, eu quero que meu time tenha sucesso. Porque eu vou ser o reflexo do sucesso deles, né? Então, eu ainda vejo por aí um punhado de líderes que falam sempre na primeira pessoa, né? E eu acho que quando você faz isso, você desconsidera o seu time, né? Então, esse é um ponto, para mim, essencial. Um outro ponto que eu acho que é muito relevante é a questão da diversidade, né? Então, assim, eu acho que é na diferença que a gente se soma, né? Então, quando a gente tem um time muito, muito parecido, eu acho que a gente tende a ser muito medíocre, no sentido de ser muito mediano, mas quando a gente tem um time muito diferente em todos os aspectos, idade, gênero, raça, eu acho que é ali que você tem um caldeirão de criatividade, de ideias, e é no coletivo que a gente tem os melhores pensamentos, as melhores ideias, enfim. Então, eu acho que parte do que eu acho que é bem marcado na minha trajetória é estar no lugar certo e na hora certa, ter líderes e gestores que eu olhava e falava, cara, isso é muito bom. Isso que ela ou ele faz é muito inspirador. Nossa, quero fazer igual. E sentar e falar, me ensina, como é que você faz? Né? E ter muita abertura para isso. Então, acho que isso faz muita diferença quando você tem gestores que são acessíveis e que se colocam à disposição do time. Então, você tinha atitude protagonista de falar, me ensina. Me ensina. Você dava as caras, E humildade, né? Humildade. Porque Sim. eu acho que dentro de uma corporação, você ter a humildade de chegar e pedir, cara, me ensina. Assumir, cara, eu não sou tão boa, ou talvez não sei. Pode me ensinar? Sim. Cara, isso pra mim é genial. Porque até, desculpa de Imagina. novo, mas quando a gente fala do protagonismo, às vezes as pessoas se colocam num lugar que ela já é muito incrível. E quando você traz essa humildade de falar, eu quero aprender isso, eu quero ser muito boa nisso, essa humildade nos leva para o nosso próximo passo. Sim. Não, e quando você se coloca nesse lugar, eu acho que você se fecha a qualquer outra coisa. Exato. Né? Você Você vai para um fica caminho inacessível, né? oposto, exato, porque você acha que você já está tão pronta que você não se permite entender, aprender, assumir que não sabe ou assumir que errou, porque muitos erros, né, nessa trajetória, a gente, sei lá, não sei nem dizer qual o percentual de erros, acho que deve ser um pouquinho mais de acerto do que de erros, mas muitos erros. E aí, então acho que tem, e de verdade querer. E não é um querer baseado no dinheiro. Isso é muito importante, assim. Porque, assim, se é só o dinheiro o foco da sua vida, você vai chegar lá, e você vai ganhar mais, você vai gastar mais, e você, em 3 meses, está frustrada, porque, poxa, achei que a hora que eu ganhasse mais, eu ia, né, ser mais feliz e tal. Então, assim, não pode ser dinheiro. Você tem que levantar da cama às 5 da manhã e falar, vou ter mais um dia incrível, porque eu amo o que eu faço, né? E, de novo, amar o que faz é também reconhecer que tem um monte de problema, mas que o saldo é positivo. Precisa ser positivo, né? Então, eu acho que parte de você crescer, se desenvolver, é, de fato, gostar muito do que faz. Olhar para a Juliana que sai de casa e vai para, né, 1000 lugares e falar, tá tudo certo. Eu vou chegar no final do dia, vou estar cansada, vou chegar no final do dia, vou ter menos tempo para o Miguel, vou ter menos tempo para minha família, mas dizer, tô feliz. Eu sou feliz fazendo exatamente dessa forma. E eu acho que isso é recompensador. Então, eu acho que são essas 3 coisas. Lugar certo, hora certa. Se permitir aprender, ir atrás e perguntar. E, obviamente, estar numa cultura e num contexto em que isso não seja um problema. E não olhar para dinheiro como o fim. Acho que são essas 3 coisas. E aí, quando você acha que a Juliana chegou lá, eu falo, o que mais eu posso fazer da minha vida? Que mais? Que mais? Que outros desafios Temos tem por poucas aí? coisas. O que você decidiu fazer em 2024? Muito Juliana? bem. O ano passado, numa conversa com meu irmão, ele falou, nossa, você já pensou em empreender? Eu falei, não, né? Sou CLT desde quando me conheço por gente.
E eu falo, né, na minha geração, acho que isso menos agora, né, os jovens, acho que eles são bem menos apegados a essas instituições, né, mas eu sou da geração em que você tem que ser CLT, porque não tem outro caminho de vida, né. E aí ele falou, você devia empreender, eu acho que você tem muito jeito, né, para tocar coisas e eu acho que isso pode ser muito bom para você, pensando que hoje é só você e o Miguel, então de repente algo seu que pode inclusive inspirar e servir e ficar para o Miguel, né, pensando em algo mais longo prazo, pode ser algo muito legal e tal. Daí eu falei, tá, deixa eu ver. Plantar a semente. Plantar a semente. Entender o que dá para fazer aqui. Daí lembro que ainda fiquei um tempo ali perdida, sem saber muito. Daí um dia eu falei, tá bom, vou perguntar. Porque quando a gente não sabe, a gente fala o quê? A gente pergunta. Aí peguei, me conectei com uma pessoa, me conectei com outra. E aí resolvi chegar direto na franquia mesmo e bater um papo. E aí é um universo, igual assim, esse meu gestor falava, tem um mundo aí fora, né? E aí eu trago para esse mesmo lugar, né? Tem um mundo aí fora, né? Não só de outras empresas, mas de outros modelos de trabalho, de outros modelos de negócio. E aí você fala, nossa, não fazia ideia, né? Então, ano passado, decidi me lançar no empreendedorismo, né? Então, eu fechei com uma franquia. É uma franquia hoje que é de Campinas. Então, isso é bem legal, porque você tipo, gente do meio, assim, que se conhece. E que eles estão em franca expansão, né? E aí eu tô surfando a onda da franca expansão. A loja deve abrir em abril, reforma, enfim, a gente se depara com muitas fortes emoções nesse processo. Fortes emoções. Novas emoções. Enfim, reforma eu falo, você tem 2 certezas na vida, ela não acontecerá no prazo e você nunca vai gastar o planejado. Então, estamos vivendo exatamente essa realidade. E você vai se estressar. Fato. Mas eu tô tentando não me estressar, sabe? Juro, eu prometi pra mim mesma que eu falei assim, ó, que nem a plenitude da maternidade, eu falei assim, ó, decidi, se eu me estressar, não vai mudar em absolutamente nada. Então, assim, eu não tenho uma super pressão, óbvio, eu tenho a pressão de preciso abrir para começar a pagar as contas. Essa é a pressão. Mas, no sentido de, assim, eu vou fazer na medida do possível, lembrando que eu trabalho, lembrando que eu tenho filho, né? Então, assim, lembrando que eu preciso cuidar de mim, então eu preciso do tempo para cuidar da Juliana, né? Não a Juliana, mãe do Miguel, a Juliana, só a Juliana. Então, no final do dia, assim, se eu colocar um peso muito grande nisso, meu dia vai ficar insuportável. Sim. E eu quero que Aí não vale a pena. Isso, e eu quero que isso seja bom. Então, eu tô no momento, faço tudo que preciso fazer, fico no pé, né? Do pessoal que tá trabalhando, mas, e por incrível que pareça, tem uma rede de apoio, porque a dona do ponto, ela é corretora de imóveis, ela é técnica em edificações, então ela me ajuda com um monte de coisa, porque a gente se deu super bem e ela se predispôs a ajudar, e eu falei, é muita sorte. De novo, o lugar certo. Você traiu certo, isso. né? Acho que é. E Ju, o que te fez escolher essa franquia? Você trouxe que ela tá em franca expansão. Sim. Agora você tá indo para um outro mercado, né? Porque de alimentação. O que você levou em consideração quando você buscou a franquia? Até para quem tá nesse momento também ajudar aqui a elaborar. Complementando a pergunta, se conecta esse negócio de alimentação com o que você faz hoje dentro da empresa? Ou são caixinhas totalmente diferentes? Olha, pensando que hoje eu trabalho numa empresa de cuidado, né, de beleza, enfim, de cosméticos, e tô indo para um caminho, um novo lugar de alimentação, você pode falar assim, não, claro que não. Mas, não, vírgula. Não porque o negócio é diferente, mas você precisa fazer a gestão das pessoas, você precisa cuidar dos clientes. Hoje, por exemplo, quando eu desenvolvo uma embalagem, eu tô pensando na experiência do cliente. Quando você produz um alimento, né, quando você serve o alimento,
você também precisa pensar na experiência do cliente. Então, assim, no final, é diferente, mas não muito. Porque no final, os princípios são os mesmos. Eu tenho que entregar qualidade, eu tenho que ter um time que confia um no outro, que trabalha unido e que junto dá o seu melhor, né? Eu tenho que entregar, então, qualidade, eu tenho que entregar uma experiência para o consumidor incrível, um atendimento incrível, eu tenho que ter um cardápio que, de fato, seja claro o suficiente, por exemplo, como os dizeres de uma embalagem, né? Então, assim, como é que eu falo do modo de uso de uma embalagem? Meu cardápio tem que também falar sobre as opções ali. Então, no final, são coisas diferentes, mas que se conectam, sabe? E tem uma coisa que é muito... eu tenho que dizer isso porque é verdade, assim, eu tenho uma facilidade de me conectar muito fácil com as pessoas, muito fácil. Então, eu passei uma semana fazendo treinamento na franquia. E aí, assim, eu acho que quando... E aí, treinamento na cozinha, picando. Olha, Picando. Operacional total, assim, para aprender padrão de corte, como que cozinha, como que conserva, como que etiqueta, tudo. E aí, eu lembro que terminou a semana, eu não queria ir embora. Porque eu tinha adorado ficar na cozinha, depois eu fiquei no caixa, depois eu fiquei na montagem, depois eu fiquei na porta. Eu amei, porque tem essa coisa da Juliana se conectar. E como que eu olhei pra tudo que ele falei, a Juliana é essa pessoa, entende? Que não importa. Onde quer que ela esteja, ela vai estar se conectando. E aí, isso volta pros propósitos da Juliana, né? Porque se eu sou essa pessoa da conexão, a hora que eu encontro um lugar em que, de fato, eu reforço o que eu sou, tudo faz sentido, né? E o que você diria para quem está numa busca de uma franquia, pela vivência que você teve, Ju? O que levar em consideração? Eu acho que, obviamente, primeiro, conheça muito bem daquilo que você quer fazer. Primeiro, acho que assim, olha para você e fala, bom, de tudo isso que pode ser uma opção, que de fato me atende, seja em custo, seja em modelo. Uhum. E aí, vá conversar com outros franqueados. Eu fiz esse exercício de conversar com outros franqueados, porque é a vida como ela é. E aí, obviamente, a franquia vai vender o melhor lado daquilo, mas os franqueados vão te trazer as questões do dia a dia, né? E tá tudo bem. Então, também teve essas conversas com outros franqueados. E depois vai viver a experiência da franquia. Vai experimentar. Porque você pode olhar para aquilo e falar, nossa, não. Se eu tiver que vir aqui para cortar ou para atender público, eu sou a melhor pessoa, né? E aí você fala, isso não dá. Então, você pode não trabalhar com atendimento direto, você pode, sei lá, abrir uma lavanderia em que você tem as máquinas lá, autoatendimento, não tem funcionário. Esse pode ser um modelo de franquia para você, se você é uma pessoa que não curte atendimento, né? Se você prefere estar nos bastidores, trabalhando de outra forma. Mas eu acho que você precisa conhecer muito de você e conhecer muito da proposta de negócio. E aí você faz o casamento. E agora, olha só, Juliana mora em Campinas. A base da empresa que hoje você é diretora associada fica em São José dos Campos. Muito bem. E você está abrindo franquia em Bragança. Temos Juliana mulher, temos a Juliana profissional, temos a Juliana do Taekwondo, que eu tô entendendo que é muito importante pra você também se conectar com você mesma. Você faz coisas pra você ficar bem com você. Esse momento é precioso. Ju, como que você vai administrar todas essas cidades, essa logística e tudo mais? Você que é uma mulher muito pragmática, com certeza isso está muito planejado no papel. Muito planejado. No papel, fato. No papel é ótimo, tudo funciona no papel, né, gente? Mas eu acho que assim, tem algumas coisas, né? Então, acho que o modelo híbrido de trabalho, ele ajuda, porque no final do dia eu vou 2 vezes para São José dos Campos, então eu organizo a minha semana para ir, por exemplo, às segundas, eu durmo lá, então eu trabalho segunda, terça lá e volto. Então, a questão do deslocamento para São José é bem resolvido desta forma. E nessa parte também que você trouxe que o fato de seu ex-marido ser um baita pai presente e tudo mais, isso entra no final, ele me ajuda muito com o Miguel, né? Então, tudo que eu preciso, assim, nossa, estou atrasada. Nossa, tem... Vocês são muito parceiros. Né? Muito. Então, assim, a gente achou um lugar em que a gente se entende perfeitamente enquanto mãe e pai do Miguel. E isso me ajuda absolutamente, assim, ele entende e ele tá
ele se predispôs a estar à minha disposição e do Miguel. Então, ele me ajuda muito, assim. E eu sei que também eu tenho sorte por isso. Muita sorte, porque, enfim, sabemos que boa parte das relações com ex-marido ou ex-esposa, elas não são fáceis, né? Mas eu acho que também tem uma questão da maturidade que te ajuda a virar a página e olhar de fato porque é importante para a criança. E eu acho que nós dois assumimos que o Miguel é o nosso foco e é para ele que a gente faz e se ajuda. Que é melhor para ele. É o melhor para ele, exato. Então, eu acho que isso ele me suporta muito em muitas coisas. E então, quando eu vou para São José, ele fica no corre com o Miguel. Minha mãe também ajuda, uma vez na semana eu conto com ela, quando eu preciso, enfim. E aí, de maneira geral, segundas e terças eu estou lá, e de quarta em diante eu estou aqui em Campinas, e aí eu consigo estar com o Miguel, né? A gente faz guarda compartilhada e alternada, então a gente tem dias fixos, né, em que eu fico com o Miguel, dias que o Alexandre fica com o Miguel, então eu consigo retomar, né, a minha rotina. O Miguel, ele entende, ele fala, mamãe, você trabalha muito, ele reconhece isso. E eu falo pra ele, filho, mas isso não é um problema, porque eu não quero que ele cresça achando que o trabalho é um problema, né? Eu só digo pra ele, a mamãe trabalha muito porque ela faz muitas coisas, né? E ele fala, não, tá tudo bem, mamãe. Então, Porque a mamãe dele é incrível. Mas assim... Uma associação positiva com o trabalho, né? Uma associação positiva, porque senão ele pode crescer achando que trabalho é um problema, e não é. E só uma pausa aqui, porque eu fiz uma pergunta Vou chegar lá. demanda uma profundidade aqui. Mas interessante que a sua fala, Ju, porque eu vejo que muitas mulheres têm muita culpa. E quando você tem uma entrega tão grande no que você faz, que você tem uma presença, você está com o Miguel, você é a mãezona, que, cara, futebol que o Miguel curte, você é a mãezona do futebol. O que você vai fazer pelo Miguel? Você tá com o Miguel, você tá com o Miguel. E eu vejo que, cara, você passou o bastão, agora você tá a Juliana profissional, sem culpa. E você vai. Sem culpa. Mas eu vi já muitas vezes... Faz uma leveza, né? Mas você deixa com o pai de boa? Eu falo, gente, mas é o Deixa pai o pai dele, ser pai, né? É o pai dele. A gente se separou, o Miguel tinha 2 anos. Ele era pequeno. E aí, nesse processo, Miguel não tem lembrança, né? Da gente junto. Então, as lembranças do Miguel são já da gente, cada um na sua casa, separado e tal. E aí... Então, e eu acho que um ponto só para adicionar, o fato da gente sempre se dar bem, né, ter encontrado esse lugar da convivência, o Miguel não tem traumas de pais separados. Ele não tem esse trauma. Então, é muito suave a relação, enfim. Mas, de novo, assim, acho que tanto eu quanto o Alexandre, a gente se predispôs a ter esta relação. Ponto. A gente se predispôs a isso. Não adianta um só querer, Isso, né? demanda um esforço enorme. Sim, né? Agora, passados vários anos, qualquer imagem e ressentimento, porque no final sempre, né, tem um monte de sentimentos ali no final de uma relação, não existem mais. Que bom. Então, quer dizer, a gente conversa com um amigo, assim, sabe? E a gente se fala praticamente todos os dias, porque tem coisas que precisam ser ditas, resolvidas, alinhadas, enfim. Então, é uma relação muito próxima, assim, e eu fico bem contente da gente ter chegado lá. Mas, só pra voltar, então, assim, é isso. Eu me desconecto da mãe do Miguel e eu sou só a Juliana. E eu sou 100% a Juliana. A Juliana que pode ser só a Juliana. A Juliana que vai lá pra Bragança A fazer Juliana que acontecer vai, agora. a Juliana que sai, a Juliana que tem vida com os amigos. Eu sou a Juliana e tá tudo bem. Eu não tenho culpa nenhuma disso, sabe? E confio, obviamente, no pai do Miguel quando ele está com ele. Então, assim, super bem resolvido desde o começo. E aí, a questão de Bragança, eu tô no processo de obra. Então, assim, administrar a obra por telefone, conto com a Ana, que é a proprietária lá do ponto, que ajuda muito. E final de semana acabo indo pra lá. Pego o Miguel, a gente vai pra lá. Vou sozinha, vou com o Miguel, levo mais gente, faço de tudo. Mas o final de semana que eu acabo focando nisso. E quando a loja abrir, eu já tenho, então, uma gerente
que Já. não, processo não, ela trabalha na minha casa. Ah, A Rosinha, ela tá comigo faz 5, 6 anos e ela é formada pelo IGA. olha. E aí ela é do Maranhão, morava no Rio, veio pra Campinas, largou a vida, se separou do marido, largou a vida e quis recomeçar aqui. E aí, logo que ela chegou em Campinas, eu tive indicação dela por uma mãe da escolinha do Miguel, e ela começou a trabalhar em casa, e a gente, né, uma relação um vínculo super forte entre nós. E aí a Rosinha se formou, e aí a Rosinha, ela tem muito conhecimento de restaurante e tal, e aí eu fiz a proposta para ela se ela não gostaria de ser a gerente da minha loja. Então Rosinha se mudará para Bragança para tocar o negócio. Eu vou ficar fazendo toda a parte por trás disso, né? Então, ela vai estar lá na frente, né? No front, como a gente fala, mas eu vou estar nos bastidores, suportando toda a parte de tudo, né, gente? Porque a loja parte porque a gente vê o que está visível e tudo que acontece lá atrás, muitas vezes a gente nem imagina. Então, vamos fazer essa parceria de sucesso, mas eu tenho, sim, mais um ponto de apoio em Bragança, tenho o Alexandre aqui em Campinas, e aí a Juliana... pode viver sendo a Juliana em alguns momentos. Ai, Ju. Cara, sensacional. E tudo que a gente conversou agora, eu fazendo uma avaliação assim dessa linha do tempo que você nos contou, tem 2 palavras que me vêm muito forte da sua trajetória, né? Quando você trouxe em vários momentos, né? A questão da sorte, de estar no lugar certo, na hora certa, de atrair, ela trouxe, né? De você atrair as pessoas certas também. Poxa, essa história da Rosinha é uma atração, mas quando a gente conecta com o protagonismo, eu enxergo tudo isso como uma mulher que coloca muita intencionalidade. Então, estar no lugar certo não é sorte, foi intencional. Você planejou isso de uma certa forma. E, ao mesmo tempo, de muita coragem, né? De se colocar em desafios. Você falou, cara, às vezes eu entrei em situações que eu não sabia o que fazer. Eu não estava pronta, fiquei pronta no processo. Sim. E isso requer muita coragem, né? E quando a gente traz essas 2 palavras, intencionalidade e coragem, pro dia a dia, seja para tocar um negócio, para tocar uma família, para liderar um time dentro de uma multinacional, são habilidades que nem todo mundo tem, não são fáceis de serem desenvolvidas. E aí eu conecto com o que você trouxe no início, né? Tipo, a gente chega um momento da vida em que a maturidade, ela fecha as caixas muito bem, né? Embora você trouxe no papel, no lugar de uma mulher de 40 anos que olha para uma menina, né, um rapaz de 20 anos e fala, nossa, talvez nessa idade eu era assim também. Talvez sim, mas você construiu uma trajetória com muita intencionalidade e muita coragem. E aí, quando a Laís te apresenta e você fala, eu não me reconheço, eu acho que quando a gente tem essa trajetória, a gente honrar essa nossa história, cada passo que te trouxe, que te colocou nessa cadeira, é o que faz a gente se sentir confortável na nossa própria pele, né? Sim. E isso a gente não se sente aos 20 anos. É de fato necessário estar nessa pele de 40 para reconhecer essa história. E, cara, incrível mesmo a sua trajetória. Eu imagino que o Miguel, de fato, deve se admirar muito, se orgulhar muito da mãe que tem, porque você é uma mulher muito completa. E eu acredito muito que quando a gente está muito confortável na nossa pele, a gente está formando filhos que vão transformar o mundo. E parabéns por toda essa história que você construiu, e compartilhar isso aqui com a gente está sendo um grande presente. Não, eu que Obrigada, agradeço. Ju, que alegria receber você aqui. Obrigada. Foi Gostei ótimo. muito, espero que você tenha gostado de conversar aqui com a gente. Ficaria aqui horas e horas falando, contando caos. Isso vai ser muito bom. Obrigada, Ju. Obrigada, viu? Delícia receber hoje Juliana Pascoal aqui como nossa convidada do UOL. Se você gostou desse episódio, compartilhe com uma amiga que pode se beneficiar de toda essa experiência, essa bagagem da Ju. E nós estamos nas principais plataformas aqui para você assistir o podcast e também nas mídias sociais. Acompanhe a gente. Tamo juntas, mulher. Beijo, até o próximo episódio do UOL. Até!